10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uma boa noite, amigos da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos começando a nossa live. É o Pauta Livre, nesta segunda-feira, 17 de abril de 2023. Começamos com muita alegria, emoção e satisfação, embora que eu tenha falado de um tom muito sério, mas o nosso programa tem emoção, alegria e sempre o principal é aquela vontade de conversar com vocês. Que a finalidade principal é uma conversa entre amigos. Por isso que eu espero que vocês, que estão acostumados a compartilhar conosco, divulguem também o nosso programa para outras pessoas e digam que tem um programa, que existe essa possibilidade e esse prazer de estarmos conversando de qualquer assunto. Porque a pauta é livre. Temos a nossa sinopse. Divulguem o nosso programa, curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo. Se vocês assistirem a todo o programa e não gostarem, deem aquele dislike, mas não de uma maneira infundada. Serão bem-vindos no nosso canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo, tanto likes como elogios, também dislikes como críticas. Com isso nós vamos crescendo e vamos melhorando. Vejam só, este aqui é o nosso fundo, o nosso estúdio tão somente do preâmbulo. Depois ali dentro do nosso programa, aí nós teremos outros 2 estúdios sempre inéditos. O Estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. Estúdio 2, aquele em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse sempre recheada de informações, de notícias sempre quentinhas, interessantes, que possam alterar o nosso dia a dia. Também aquelas diferentes, extravagantes, locais do Brasil e do mundo. Na área da saúde, da polícia, do esporte, da educação. Tudo isso é importante para todos nós. No futebol, gremistas e colorados estão relativamente satisfeitos. Muito mais o Grêmio, que conseguiu vencer ao Santos no dia de ontem, no domingo, em 1-0. Foi um joguinho magro, poucas emoções, foi no Jacone, porque existe a interdição do estádio da Arena do Grêmio. Também houveram confusões no intervalo, torcedores do Santos invadiram o espaço destinado aos gremistas querendo lutas, guerra, e o futebol é só alegria, diversão, afinal é só esporte, embora que seja um profissionalismo no lado deles. Para o Inter a situação não foi nada boa. Empate de 1-1 lá em Fortaleza, mas mesmo assim satisfatório, 1 ponto ganho, não teve aquele jogo exuberante. Esse foi lá no sábado. Também incidentes houveram com torcedores, segundo a imprensa, da geral do Grêmio, que foram detidos depredando e roubando num posto de combustíveis na loja de convenientes na ida a Caxias. Mais notícias nós ainda não temos. Foi pouco divulgado, mas nós tivemos informação e esse micro-ônibus que carregava esses torcedores foi interceptado e a Brigada Militar teve uma atitude forte e enérgica. Maiores notícias talvez vocês tenham e nos falem durante o programa. Mas na programação, esta sim. Nas notícias nós teremos, por exemplo, que a PGR, a Procuradoria-Geral da República, pede a prisão do senador Sérgio Moro, por ele dizer que o ministro Gilmar Mendes vende habeas corpus. Mas ele já deu explicação nesse caso. Foram colocadas fora de contexto algumas palavras que ele disse em outra oportunidade. Mas a PGR e ele, bolsonarista, já tem pontos em desfavor. Então a PGR pediu isso. E o Supremo sabe como é que é, né?
A União Europeia também rebate as acusações do governo Lula e diz que a Rússia é a única responsável pela guerra. Foi dentre as coisas infundadas que o presidente Lula disse nessa viagem à China. E uma das razões que ele disse é que a culpa seria tanto da Rússia quanto da Ucrânia, que não tem cabimento. Foi um país independente que foi invadido pela Rússia. Então esse não poderia ser culpado. E numa outra situação ele disse também que era conveniente e de interesse dos dois presidentes, tanto Putin quanto o Zelensky. Vejam só, o povo ucraniano sendo dizimado, muitos soldados também russos sendo mortos, e seria conveniente aos presidentes. A Rússia pensou que seria uma coisa fácil, colocou todo o seu poderio militar. Basta dizer que um desfile que teve agora, não houve possibilidade de que houvesse um desfile militar por falta de tanques para o desfile. Então a situação não é bem dessa forma. Primeiramente, a opinião do presidente Lula, quando ainda não presidente, disse que esse caso seria resolvido numa beira de bar tomando uma cerveja. São declarações que ele disse agora e em outras épocas, né? O ministro das Relações Exteriores disse que a Rússia quer que o conflito na Ucrânia termine o mais rápido possível. Eles continuam dizendo. Antes eles disseram que era um exercício militar, os russos, o Putin. Depois era a segunda fase, como se fosse um jogo de videogames. Eles não dizem que é uma guerra. É uma guerra declarada, é uma invasão da Rússia contra um país independente que era a Ucrânia. E eles dizem com essas palavras. Mas a palavra que ele diz é que agradece ao presidente Lula pelo apoio, que diz que a Rússia não seria responsável por esta invasão. Claro que ele ficou contente, mas são palavras que não tem nada a ver. Ele falou porque o ministro das Relações Exteriores da Rússia, se os senhores não sabem, ele está no Brasil, e ele disse isso no dia de hoje. A Simone Tebet, a ministra do Planejamento, ela diz assim: politicamente precisamos do arcabouço fiscal para ontem. Mas, claro, sabe o que é o arcabouço fiscal? São muitos impostos que vêm aí. É um saco de impostos. E ela diz para ontem, porque os gastos do governo, até para 30 e poucos ministérios, claro que precisa muito dinheiro. Então esse arcabouço diz que seria a salvação. Também estão pensando em dar assim vantagens e depois tem que colocar muita gente. O Ministério já colocou gente, mas ainda falta espaço. Falta muitos outros cargos a serem destinados pela nova gestão do presidente Lula. A Petrobras também já planeja aumentar a produção nacional de combustíveis. Também um estudo diz que a evasão do ensino médio custa ao Brasil 135 bilhões anuais. A Petrobras também anuncia 8,1% no preço do gás natural já agora, a partir do 1º de maio. Então se ligue, porque alguma boa notícia tem que vir, e esta com certeza é uma boa notícia. Também o Supremo Tribunal Federal começa a julgar se aceita denúncias por atos extremistas. Também mudaram o nome, antes diziam outras, ali até de terrorista. Não, atos. Então, está dizendo agora o Supremo vai ao julgamento. Também estão abertas as inscrições de advogados para a lista sextupla ao Tribunal Regional Eleitoral aqui no nosso Rio Grande do Sul e ao Tribunal do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul está avançando no processo para instituir o Fundo Estadual para a Erradicação do Trabalho Escravo. Um uruguaio também procurado por tráfico de drogas foi preso lá em Bagé pela PRF, na nossa região de campanha. Ele tentou reagir e inclusive quebrou um iPhone de aproximadamente R$7.000. Mas não adianta, com a nova tecnologia, quebrar não destrói as informações. Mas ele pensou dessa maneira para dificultar.
Também a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 170 quilos de maconha, essa na BR-285, lá no nosso Planalto Médio, em Passo Fundo. Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, mantém um desconto no IPTU 2024 para quem solicitar CPF na nota fiscal. A isenção da taxa de inscrição do Enem já pode ser solicitada. Confira na internet que o prazo já chegou e você pode solicitar. A SpaceX, do bilionário Elon Musk, adia o lançamento do Starship, o foguete mais poderoso da história. O retorno ao Brasil, com certeza, de que estamos voltando à civilização. Quem disse isso? Presidente Lula, o presidente do Brasil. O Brasil registrou um conflito no campo a cada 4 horas no ano passado. Isso aí é para explicar alguma coisa que foi feito em outra oportunidade, mas é a imprensa, né, que está divulgando isso. O Carlos Bolsonaro, um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, ele diz que não será mais o responsável pelas redes sociais do ex-presidente Jair Bolsonaro. Também a inflação enfraquece, muda de perfil e alimenta expectativas pelo corte de juros no Brasil. O Lula defende o G20 e quer mais países em governança global. Ele tem a petulância de achar que o Brasil é um dos articuladores da política mundial. O Fernando Haddad, ministro da Fazenda, ele diz assim: não conto com a possibilidade de saída antecipada de Campos Neto do Banco Central. A cogitação já existe. E agora o Haddad diz isso aí, é meio estranho um depoimento desta forma, né? Produtores rurais ingressaram no Supremo Tribunal Federal para barrar invasões do Movimento Sem Terra. Também, quanto ao reflorestamento na Amazônia, serão usados drones, inteligência artificial, modelagem 3D para fazer o monitoramento lá da Amazônia. No Rio, bares e restaurantes ganham códigos contra assédio a mulheres em risco e podem recorrer às senhas. Tem aquele da palma da mão escrito um não. Já estão estipulando códigos lá no Rio de Janeiro diante da quantidade de casos que acontecem dessa natureza. Aqueles ataques a escolas do Brasil e supostas ameaças de novos crimes têm disseminado uma onda de pânico entre pais, alunos e professores, o que é muito preocupante. É uma onda de pânico, não temos razão para todo esse alarde que está acontecendo. Acusado de estupro e agressão, o Thiago Brenan, aquele milionário brasileiro que se encontra nos Emirados Árabes, ele foi preso. Aqui na nossa região, na terça-feira, nós teremos sol entre nuvens, aqui no Rio Grande do Sul. Com mais de 2 óbitos, o Rio Grande do Sul já soma 8 mortes por dengue neste ano de 2023. Realmente é muito preocupante. A Procuradoria-Geral da República defende ao Supremo Tribunal Federal a revogação da prisão de Anderson Torres. Mas quando eles falam, eles dizem assim, ao ex-ministro do presidente Bolsonaro. Isto aí recomenda e muito mal, né, no julgamento. O governo do Rio Grande do Sul emite um alerta após progressão de focos de raiva herbívoras. Também um temporal ontem em Porto Alegre, também no interior. Agora o nosso amigo Luiz Henrique nos mostrou em Barão do Triunfo, uma plantação de banana foi arrasada por granizo aqui no nosso Rio Grande do Sul. Também em Porto Alegre, principalmente
Lá na Zona Sul, houveram quedas de árvores, quedas de poste interditando, e o pessoal sofrendo, e com isso, além de ficar cerceado de deslocamento pelas vias, também eles tiveram falta de energia elétrica por muito tempo, e alguns bairros ainda continuam, no dia de hoje, sem energia elétrica. Aqui em Porto Alegre, integrantes do MST seguem ocupando o pátio do INCRA, ali na capital do Rio Grande do Sul. Após uma reunião, eles disseram que ainda não tiveram decisões concretas. O governo do Rio Grande do Sul entrega mais de 40 milhões em viaturas e equipamentos na área da segurança, defesa civil e todas essas áreas que necessitam desse tipo de viaturas para ajudar na nossa segurança. A justiça francesa, ela absolveu a Airbus e a Air France por acidente de um voo Rio-Paris lá em 2009. Vejam só o tempo que é levado para uma decisão. O Daniel Alves, o nosso jogador da seleção brasileira, que está preso na Espanha, ele alega em depoimento relação consensual e múltiplas versões para proteger o casamento. Aquela perigosa chefe de facções criminosas, a Bibi Perigosa, ela deixou o Bangu 1 e foi transferida para o presídio do Rio Grande do Norte. Também quanto àquela acusação de que houve vazamentos da autópsia do corpo da Marília Mendonça, aquela cantora que foi morta num acidente de avião, o advogado diz que ainda falta prender quem obteve imagens do corpo da cantora. É isso aí, que é uma polêmica que eles estão fazendo em cima disso, né? Mas é notícia e nós estamos dando notícia para todos os senhores. Assim é o nosso programa. Pauta Livre, recheado de informações e de notícias. E com isso nós encerramos o nosso preâmbulo. E vamos lá então para o Estúdio 1 e Estúdio 2 para dar continuidade à nossa live, que hoje está muito boa e recheada de informações. É para lá que nós vamos. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O Estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O Estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem
e nós sempre com aquela qualidade. 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Agora sim, estamos nós aqui, pessoal. Agora é ao vivo. Até agora estávamos acompanhando, estávamos interagindo com vocês, porque a razão principal do programa é interagir com os nossos amigos, é uma conversa entre amigos. Agora estamos aqui, Estúdio 2, sempre esta beleza de estúdio que é prometida por nós. Aí estamos ali, até vou dar um volume a mais aqui no microfone, porque o nosso som tem que estar sempre em qualidade. Nós temos uma emissora com todo essa pompa, não é uma emissora profissional. Não, é a Rádio e TV Impacto Web de Gravataí e nós somos uma emissora web. Não temos patrocinador, temos muitas informações para dar para vocês, mas é interesse de vocês. Inclusive, aqui o programa Pauta Livre diz isso, Pauta é Livre. Hoje nós temos informações também na área do esporte, principalmente festa do pessoal do Rudibar, que sagrou-se campeão 2022 ainda, da Federação Gaúcha de Futebol, na categoria Master 55, já havia sido campeão também da categoria Master 50, campeoníssimo, mas isso aí será às 21h30, que nós teremos uma homenagem que também eles que dedicaram a nós e é recíproca a felicitação. Aqui estamos, então vamos lá ao Estúdio 1 e vocês vão ver que é tão lindo, ou melhor do que esse, assim é a qualidade do nosso programa, a qualidade de imagem, qualidade de som. Agora sim, chega de escrever, agora é ao vivo, estamos aqui, programa Pauta Livre, Estúdio 1 da nossa emissora, e hoje o número 1 é ali, do bairro Niterói, em Canoas. Luiz Henrique Praga nos deu uma boa noite, é número 1. Essa cronologia, só 1 e o 2 que é dito. O resto das pessoas, todos são bem-vindos. E dar uma cronologia pode ofender alguns ou até menosprezar. Todos têm a mesma qualidade, o mesmo valor, embora que eu diga às vezes um videozinho pequeno, não, mas todos têm um grande valor. É assim que nós fazemos. E aqui nós não discriminamos sexo, cor, ideologia política, coração, paixão, gremistas, Colorado, Palmeiras, como é o nosso amigo João Batista lá de Arujá, São Paulo. Todos são bem-vindos à brincadeira e à gozação, sempre é com respeito e com qualidade e sociabilidade. Somos um grupo de pessoas seleto, intelectuais ou de nível razoável, né? E assim nós não fazemos essa seleção. Mas é assim que nós nos sentimos. Todos vocês têm muita qualidade a nós. A Janei Lima, esposa do nosso amigo Luiz Henrique Silva, que já estou mudando, o Henrique Silva. São os nomes, é que o meu amigo que falou antes que eu falei, o Luiz Henrique Fraga, é um. Mas a Janei Lima mora na zona norte de Porto Alegre junto com seu esposo, Henrique da Silva, que logo intercedeu conosco nos dando uma boa noite. É meu amigo da turma Curso de Formação de Sargento Combatente 72 da Brigada Militar. Boa noite, e é bom que vocês dois estejam conosco, que eu havia pedido que mudasse as letras, que botasse letras garrafais ou maiúsculas para não sacrificar a visão do apresentador. Mas fico contente. O Cacau, esse sim, lá de Bom Retiro do Sul, diretor lá do Rudibar, campeoníssimo, já deu boa noite, Severo. Obrigado por divulgar a nós, Rudibar Master. Um abraço do Cacau. Muito obrigado, Cacau. E tem mais gente assistindo aí e nós ficamos muito contentes. E ele também agradece. O Zé Sanguiné, esse sim já inovou conosco, mas é bom que nós sabemos a maneira como a pessoa se porta, a maneira que se alimenta. Zona Norte de Porto Alegre, Bela Vista, e sempre com aquela parceria fiel escudeira que é a
Dona Bete. Boa noite, estou na audiência, saboreando um yakisoba e um merlot, comida francesa, e ele nos esnobando. Mas isso é bom, se tu mereces, tem que fazer isso. E avisando também que já curtiu e já deu aquele sininho. O Luiz Henrique, ou o Henrique da Silva e Silva, boa noite ao nosso amigo e colega Severo e a todos os participantes do programa Pauta Livre. Muito obrigado, Henrique, por estar conosco. Agora sim, Zona Sul de Porto Alegre, bairro Guarujá, Zona Nobre também, da Zona Sul, ali às margens do Rio Guaíba, o meu irmão caçula, o Coronel Severo, ou FIFA para os amigos. Boa noite e um bom programa. E o Zé Sanguineta, chique, uma boa semana a todos. É isso aí, é legal. E o Cacau disse que pediria para o pessoal assistir 21h30, homenagem especial ao pessoal do Rude Bar de Bom Retiro do Sul. O Laurino Spitz, também componente, campeoníssimo da categoria 5-5, embora que ele more ali em Nova Santa Rita, mas é requisitado a todos esses cantos do nosso Rio Grande, participante e atleta também do Master 5-5, que sagrou-se campeão lá no domingo. Ele disse conosco, falando conosco, disse assim: boa noite, amigo Severo. Um abraço a todos os telespectadores do programa Pauta Livre e um clique no sininho. É isso aí. Não esqueça de dar aquele like, depois nós temos várias pessoas assistindo o nosso programa e poucos likes ajuda. Não temos patrocinador, mas isso aí dá um up no nosso ego pessoal. A Janeides, que atendeu o nosso pedido e vai escrever agora em letras maiúsculas ou letras garrafais. O Alberi Nascimento Cardoso, Mariluz, litoral norte do nosso Rio Grande do Sul, está dizendo gremista ferrenho. Boa noite, amigo Severo. Neste ano vamos ter que nos contentar em permanecer na primeira divisão do Brasileirão. Os times estão muito ruins. Ele tá se referindo àquela magra vitória ali de um gol que surgiu do acaso da vitória sobre o Santos no Grêmio ontem, no Jacone, lá na Serra, lá. E o Luizito está comprovado, não pode ser batedor. Ele é o goleador do Grêmio, incontestável com qualidade, mas batedor de pênalti, o Renato que desista. É melhor não insistir com ele, porque aquele pênalti está longe de alguém que saiba ou tenha técnica para bater pênalti. Podia complicar muito mais com o 2 que ele fizesse ali, descansava o Grêmio, mas foi uma vitória sofrida. Inclusive o Soteldo, aquele jogador que foi expulso, joga muito, mostrou muita bola do Santos, mas perdeu noção de civilidade e foi expulso, e muitas impropérias. Ele disse ao árbitro que um relatório bem feito ele vai tomar uma suspensão de mais de 2 jogos, com certeza. O Laurino Spitz disse assim: Severo, manda um abraço a todos do Rude Bar, da categoria 50 e 55. Ontem o Rude Bar, na categoria 55, foi campeão do Gauchão Estadual 2022 ainda, né? E também o goleador foi o Carlinhos, do Rude Bar, e o destaque, Valdir Furacão, também do Rude Bar. O Rude Bar abocanhou quase tudo nessa competição, além do título que ainda de 2022, que custou muito a se realizar. O Rudimar Schmidt, esse sim, está nos dando uma boa noite, de Bom Retiro do Sul, e ele diz assim, aqui em Bom Retiro do Sul, estamos te acompanhando. Muito obrigado a todos vocês aí. E está na hora da homenagem. Vou dar uma passada lá, vou no Estúdio 2 e vou colocar a homenagem dos amigos do Rude Bar. Não só uma homenagem que nós fizemos a eles, também que eles fizeram a nós. Vamos ver aí, homenagem desse pessoal aí, campeoníssimo do Rude Bar. Pode falar aí. Fala aí. Pode falar pro Severo. Oi, Severo, agradecendo pra ti aí a tua divulgação.
Aqui, ó, técnico Berbela, o presidente Rude aqui, todos parceirão feliz da vida. Então, o Rude Bar 55 campeão. Que Deus te abençoe aí, continue divulgando o nosso esporte amador aí, que sem vocês a gente não é nada aí. Parabéns e sucesso sempre comigo aí. Um grande abraço aí da família Rude Bar, do professor Berbela aí, do Rudimar aí, do Carlão, nosso travante aí. Deus abençoe vocês sempre aí. Um grande abraço aí. Feito. De bola, né? Viu só, pessoal? Assim é o legal do programa. É homenagem pra lá, homenagem pra cá. E assim nós vamos fazendo o nosso programa, cumprimentando, homenageando os nossos amigos. E esse título que aconteceu ontem, citar nomes é muito ruim, mas nós citamos também nesse caso aí o Berbela, o Rude, que está conosco, o Cacau, também o Chenha, todo esse pessoal aí que está conosco. Também aquele homem que fez o Valdir Furacão, que fez aquele gol. Tudo isso é uma homenagem a esse. Já havia sido campeão do Master 55 50 2022. 55 foi ontem, mas havia sido já campeão também da categoria 50. Abocanhou tudo que fosse possível. Parabéns a vocês do Rude Bar. Vamos dar uma passada lá no Estúdio 1 e dar continuidade aos nossos amigos. É isso aí, pessoal do Rude Bar. Então é a nossa homenagem da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. O nosso programa é pauta livre, mas também nós temos edições especiais do programa O Giro da Várzea, da Rádio e TV Impacto Web da Gravataí. Mas como a pauta é livre, aqui nós falamos de esporte, de polícia, notícias. Já demos algumas naquele preâmbulo, temos mais, mas se não houver possibilidade de dar essas próximas informações, pouco importa. O que importa é essa conversa entre amigos que nós estamos tendo. Também hoje nós teríamos um espectador que até não se apresentou conosco, que mora lá em Torres, que é o delegado Enoir de Freitas Mota. É nosso amigo, disse que estaria conosco na nossa live, mas talvez ele não esteja muito adaptado a interagir, embora ele interceda lá no nosso canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Severo. Então é um amigo que nós há muito tempo não tínhamos contato e reativamos o contato com ele. É da nossa turma CFS 72, lá na Santa Maria da Boca do Monte. O Alberino Nascimento Cardoso, lá de Mariluz, complementou, diz assim: Severo, o que está acontecendo que não tem muita divulgação no campeonato de Canoas, somente de Viamão. É que isso depende muito da diretoria e da organização. Lá eles mantêm um contato quase que permanente, nos mandando imagem, além de que nós temos o nosso emissário, que é o Jorge Antônio, que também nos ajuda muito, além do amigo Davis, que nos manda informação, que ele é da diretoria do Martinica de Viamão. O Jorge Antônio também agora atleta do Martinica, que antes era do Chavante, e agora a Liga também fez uma página. Mas é uma página só com escritas e tudo. Então isso não atrai as pessoas, não tem aquela visualização. É o que nós fazemos em arte, que somos um dos administradores, não somos o dono da página. Nós somos os administradores da página dos Coroas de Canoas no Facebook, que tem uma ampla divulgação. Inclusive agora nós faremos algumas divulgações que o Laurino Spitz também, que é um expert na área das mídias, nós fizemos e muito. E a Liga, como colocou uma página, mas quando é muito escrito não tem o visual, que nem a gente tem preguiça de leitura, a maioria. Eu, por exemplo, não consigo ler um livro sem que tenha alguma página com ilustração. E é isso que a gente tenta, fazer ilustração, fazer arte, que isso chama atenção, colocar alguns vídeos, isso nós fazemos também ali no nosso canal e também na nossa página do YouTube. Além da página dos Coroas de Canoas, eu sempre abasteço a minha página, que é de Luiz Pedro Severo, e também a página da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Essa é a razão que eu vejo do porquê da divulgação, embora que ali em Canoas tenha começado a recém o Coroa 55. Lá da Superliga Viamonense de Esportes, começou recém também a competição do Master 60.
E agora, nesse final de semana, já foi avisado, o David já avisou e nós também já colocamos em arte, não terá rodada em razão do feriadão. E uma outra competição nas categorias 50, 55 e 60 é da Copa Arecuja, dos 29 anos, que essa está acontecendo. Essa é uma explicação para o nosso amigo Alberi, que nos perguntou. O Luiz Henrique Aquifraga também, ele complementou ali de Niterói, Canoas, triste pela situação das pessoas que perderam tudo no temporal de granizo entre Barra do Ribeiro e Barão do Triunfo, casas e plantações destruídas. Isso aí ele está dizendo que um vídeo que nos enviou nas redes sociais foi uma devastação imensa de um granizo muito intenso que aconteceu ontem naquela região, e principalmente uma plantação de banana foi totalmente dizimada, todas as bananas caíram ao solo. E não esqueça de dar aquele like, depois nós temos 14 pessoas simultaneamente interagindo conosco e somente 7 likes. Deem aquele like ali, assim que é necessário para abastecer o nosso ego. Não esqueçam disso, né? Hoje tá repleto, eu tô contente pra caramba. Nesse dia, nessa segunda-feira, nós estamos com muitos espectadores, e agora eu estou vendo a nossa grade, que eu tenho que dar continuidade. Nós não temos uma equipe da nossa retaguarda. Aqui o pessoal às vezes agradece a equipe da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, mas aqui o redator sou eu, o técnico sou eu, o âncora sou eu, e também a programação é conosco. Ficamos contentes, o que importa a maior importância é podermos estar falando. O Jorge Antônio, ou Jorge Tibor, como gosta de ser falado nas redes sociais, chamado, eu digo, e ele diz assim: boa noite. No jogo de sábado, o atleta Claudinho teve um início de um infarto, mas ele foi rápido na procura de socorro. Foi o que salvou. Está sedado e em plena recuperação no Hospital de Clínicas em Porto Alegre, segundo os médicos. Isso aí é um alerta que nós damos principalmente às pessoas. Ele é da categoria Master 60, lá do Martinica, que jogou em Viamão contra a equipe do Metropol e venceu em 5-2 pela Superliga Viamonense Esporte. Então aconteceu esse fato desse atleta Claudinho, que teve um início de infarto, e graças à rapidez que ele foi atendido, ele sobreviveu, pode dizer assim, porque foi fulminante. Então, principalmente nessa faixa etária mais avançada, temos que nos cuidar e demais. O Alexandre Marques, esse sim, Zona Norte de Porto Alegre, é expert na área do esporte do Expresso da Várzea, com o irmão da divulgação. E ele diz assim: boa noite, Severo. O Juventude começou mal na Série B, perdendo em casa para o Botafogo de São Paulo por 2-1, sinal de permanência da B em 2024, com esse time, com o Nenê, 41 anos, no elenco. Essas é a impressão do nosso amigo expert nessa área, Alexandre Marques. E ele diz assim: início satisfatório da dupla Grenal, com o empate do Inter em Fortaleza e o início do Grêmio em Caxias, com uma perda de um pênalti. Novamente, se fosse um atleta sério, outro atleta, né, que não o Luizito, né, seria crucificado. Mas o Renato mesmo já se antecipou, dizendo que não tem como criticar o futebol do Soares, mas quem perdeu esse pênalti não é o primeiro que ele perde, e eu já disse deliberadamente, ele não é um batedor de pênalti. O Renato já pode trocar imediatamente o batedor sob pena de, em outras situações, haverem problemas muito maiores ao Grêmio que poderia ter acontecido, que foi uma vitória magra de 1-0, e um 2-0 daria um fôlego ali. Foi até o último minuto, o Grêmio jogou de uma maneira sufocante. Então foi terrível, por isso que o Alberi está dizendo que não tem muita esperança, mas é só um início de competição, nós esperamos que melhore. O Alexandre Marques complementa assim: o goleiro destaque do Caxias no Gauchão, o Bruno Ferreira, está negociando com a sua ida para o Ceará, que está na Série B do Brasileiro. O Caxias vai jogar a Série D
do brasileiro. O pessoal tem que sempre tentar evoluir. Se a oportunidade se apresenta, tem que aproveitar. Tá aí ele, que eu havia falado, o delegado Eloir Freitas Mota, falando aqui de Torres. Boa noite ao colega e amigo Severo e aos demais patriotas. É isso aí, escreva em letras garrafais para não sacrificar o apresentador, Eloir. Eu já pedi ali, o Janeiro e o Henrique, aquele casal já mudou a sua estratégia, e muda aí também para não sacrificar. Não esquece que eu sou septagenário, tu também tá nessa faixa, um pouquinho mais que a minha, e preparando para uma viagem, largando lá pro centro do nosso país. Então, é bom que esteja conosco, eu fico muito contente e com certeza vai fazer uma boa viagem e aproveita porque a vida é bela e temos que ter sempre alegria de viver, emoção, e quando tivermos condições, que é o teu caso, como é o nosso caso, somos privilegiados pela vida, temos que aproveitar, porque a vida é bela e tem que ser vivida cada vez mais. Só aí, e é bom que estejas conosco. E não esquece que aonde estiver, o nosso programa é pela internet, é na Rede Internacional de Computadores, sempre dá aquela cutucadinha. Nossas lives são todas segundas, quartas e sextas, e o nosso programa é das mais variadas possível, porque a pauta é livre. Temos notícia de toda a área. Às vezes o pessoal se queixa de que falamos muito de esporte, mas podemos falar de qualquer assunto. Tentamos nos aprimorar para que estarmos sempre comentando e temos uma noção do que vocês falam. E se eu não puder responder, esse grupo seleto que está aí na nossa live responde com certeza, porque tudo acontece numa conversa entre amigos, que é o caso do nosso programa. E nós ficamos cada vez mais contentes, principalmente hoje, pela quantidade imensa de espectadores que estão conosco. Isso é muito bom e é tudo que nós queremos. Como eu digo sempre, nós não temos patrocinador, não temos uma conta monetizada no YouTube, nada disso interessa, nem tudo tem que ser ressarcido em valores na vida. E essa satisfação não tem preço, e eu fico muito contente. O Alexandre Mais complementa também dizendo assim: tivemos 10 jogos em cada série do Brasileiro, Série A e Série B. Foram somente 2 empates, um em cada série, e o Inter é aquilo que é dito, é o empatite. Empatou, embora que não tenha sido um mau resultado, mas o empatite não muda de jeito nenhum. O João Carlos Xadec, o nosso amigo que nós falamos sempre, que é o Xadeco, tá dando boa noite, Severo, estou aqui. Muito obrigado. E ele diz assim: Xadeco do Dedo de Dama, é aquela equipe que ganhou do Oriente agora no sábado, hein? E está se destacando, ficou 10 anos essa equipe, que já foi muito laureada em Viamão e está retornando, e o nosso amigo Xadeco também está sempre conosco, assim que é chamado, e eu digo sempre no meio esportivo, é aquele que nós não nos ofendemos nunca, e somos conhecidos pelo apelido. Então, o Xadec, ou o Xadeco, está conosco do Dedo de Dama, e muito contente que goleou ao Oriente lá no sábado, no campo da Tia Lolô, em Viamão. E agora sim, também de Porto Alegre, o Alcides Almeida Correia. Esse homem, aquele que nós indicamos do Almeida Contabilidade, aquele homem que trabalha na área, e nós indicamos, inclusive agora que ainda está no prazo de fazer a sua declaração de imposto de renda. E ele diz assim: olá, amigos do Pauta Livre, uma boa noite. Almeida, assistindo e me informando junto à programação. Muito obrigado, nós tentamos. Se não conseguimos tudo aquilo que nós desejamos, uma parte que o pessoal goste ou se satisfaça, já estamos mais que contentes. O Laurino Spitz, Nova Santa Rita, Boleiros do Rudibar da categoria mais 55, disse assim: amigo Severo, domingo que vem já estarei em mais uma final, desta vez pela Copa Amizade 2 de Canoas, e aonde estarei jogando no Caju, lá de Nova Santa Rita, que vai enfrentar ao 1º de maio, no campo do 1º de maio, em Canoas, às 10 horas. Então é isso aí, Lauri. Uma boa sorte. Tu como és laureado, não só no futebol, mas também nas tuas mídias sociais,
no gol de Natal que tu faz, com certeza Deus está te laureando com todas essas vitórias aí que tu mereces demais. O Jorge Antônio também nos agradece. Eu dou uma ida no Estúdio 2 para ver alguma coisa da nossa sinopse. Nós tínhamos várias anotações, mas não importa. O que importa é que o programa hoje foi rico em todos os sentidos. Mas retorno lá ao Estúdio 1, que o nosso amigo Zé Sanguinete disse assim: aí, meu amigo Chadeco, tamo junto, dá-lhe dedo de dama, 5-2 no Oriente. Deu o score que eu ainda não havia dito, então tá aí o Chadeco dizendo isso. Também eu não posso esquecer de informar a vocês de um convite que também nos foi informado, uma solenidade de aniversário de posse da gestão 2023-2025 da Associação dos Oficiais do Estado do Rio Grande do Sul, que é a OFERGS. E vai acontecer agora, nessa sexta-feira, dia 21, às 9 horas, no Clube Farrapos, na rua Professor Cristiano Fischer, 1331, Jardim do Salso, em Porto Alegre. Quem nos mandou isso é um que também faz parte da diretoria, que é o nosso amigo lá me falhou na memória agora, mas daqui a pouquinho eu vou dizer, é lamentável e é muito ruim que a gente faça dessa forma, mas a minha mente sofreu uma pane aí em razão também da Covid-19, que agora um teste feito com ratos comprovou isso, que o Covid tira a memória da gente, com certeza. E aí a minha está custando a recuperar. Então, às vezes, a longo prazo eu passo um tempo e logo depois me vem à mente o que eu gostaria de dizer. Mas o que importa é isso, que então, a posse dessa diretoria, lá no Clube Farrapos, lá no sábado 21. Retorno novamente ao Estúdio 2, quase ao término do programa. 21 horas e 49 minutos. A temperatura, 19 graus. Já é claro que nós estamos no outono, e os dias estão lindos. Tivemos uma chuva muito fraca no dia de ontem aqui, outros lugares temporais e granizo, como foi documentado em vários lugares, principalmente zona sul de Porto Alegre. Também alguma das notícias, que o governo federal não envia as imagens do dia 8 de janeiro e alega que são grandes, mas os órgãos competentes que querem essas imagens daquele invasão dos 3 poderes em Brasília, e eles têm equipamentos possíveis para analisar todas essas imagens. Então, eles não tem problema, pode ser grande o arquivo, pode ser muitas imagens, mas os órgãos competentes pedem. Então, não é alegação para que o governo federal não mande essas imagens, que foi decretado sigilo. Eu não vejo as razões, como está sendo muito difícil que se concretize a CPMI tão pedida pela oposição hoje ao governo do Lula. A viagem do presidente Lula está causando um desconforto a países democráticos, além de ter em sua comitiva o líder do MST, que mesmo lá no exterior, ele ainda afirma que a jornalistas internacionais que haverão novas invasões, e é isso que temos muitos empresários do agro que estão nessa comitiva. Um repórter até perguntou como é que era o convívio, um convívio harmonioso coisa nenhuma. Como é que o pessoal do agro vai concordar com uma liderança dos movimentos sem terra? Ainda diz que haverão novas invasões, e não só o abril vermelho, como eles dizem, que haverão novos. Então, tá aí. Agora já existem pedidos de, inclusive, investigação e até de prisão do Stedley, e para que ele seja investigado e até preso por estar ameaçando novas invasões, que até quando se sabe, pelo menos eu sei, o Supremo talvez não saiba, ainda é crime no nosso Brasil. Então, todas essas
declarações do presidente Lula causaram constrangimento, inclusive lá na Europa estão contestando as palavras dele. Até o Joe Biden dos Estados Unidos esperava que ele fosse fazer uma filosofia de apoio à democracia, mas ele está fazendo um apoio a países de esquerda, que não são democratas, com certeza. Então ele está, inclusive, causando uma admiração negativa, inclusive nos Estados Unidos, que é o baluarte da democracia. Quanto ao sofá de 65 mil e a cama de 42 mil adquiridos para a residência presidencial, está sendo aventada ainda a possibilidade da compra de uma mesa de jantar de alguns milhares. Alguns dizem 200 mil ou 400 mil, mas parece que, diante da repercussão, parece que essa compra não vai sair. Mas sem licitação, em shopping finíssimos, foram adquiridos essa cama e esse sofá. Isso não é fake news. Inclusive o sofá combate à pobreza com comando remoto, controle remoto. É impressionante. Eu também gostaria de estar no lugar desse, mas com dinheiro público não é possível. E eu, com o meu dinheiro, também não consigo. Então eu só tenho que ter admiração. Essa é a gestão do presidente Lula, que tanto condenava os gastos do governo anterior. Também aquelas compras online que eram isentas até $50, como a da Shopee, AliExpress, a Shein, agora terão uma tributação de 60% ao consumidor e não da empresa, que era uma informação que a Janja se antecipou à presidência para dar essa notícia, dizendo que quem pagaria essa taxação seriam as empresas. Não, é você, consumidor, que faz aquelas compras miúdas que antes eram isentas de contribuição. E ela, então, tentou se antecipar, mas tudo ali. Há alguns que apoiam o governo dizem assim, que não é bem assim. Não é bem assim. Então, aquelas taxações que eram isentas até $50, agora são taxadas em 60%. Aquelas compras. E vejam só, o ministro da Fazenda disse que não sabe o que é a Shein. A Shein, ela só sabe quem já me vem na mente aí também, me faltou nessa hora, porque eu não coloquei nas nossas Amazon, o Amazon. Então, como ele é mais chique, ele só conhece o Amazon e não a Shein. E aqueles outros, então, nem se fala. O Pacheco, presidente do Senado, e ele já avisou que será lá no dia 18 de abril, às 12 horas, a sessão conjunta do Congresso, que é aquele que o pessoal vai tentar fazer com que se concretize a abertura da CPMI. Mas parece que já tem uma articulação aí de alguns deputados e senadores que estão sujeitos a tirar a sua assinatura nos últimos momentos para que não haja recuperação. Tomara que isso não aconteça. Todos nós desejamos, eu acredito que, inclusive a oposição não, alguns que estão lá no governo, gostariam de saber quem realmente é o responsável pelas invasões, quem estava na invasão, pessoas que têm que ser realmente chamadas à lei, para que cumprir quem são os mandantes. Tem muita gente sendo prejudicada que não tinha nada a ver com a invasão, mas estão presas e recém que estão vendo se acontecerá ou não denúncia contra essas pessoas. Nessa idade, como eu disse, nós temos que cuidar da saúde. Que sábado aquele atleta lá, no dia 15, lá no atleta lá em Viamão, que teve uma parada cardíaca e se não tivesse um pronto atendimento, ele poderia vir a óbito. Vou tomar uma aguinha. Para hidratar a minha garganta, quando tomo dos outros programas profissionais, eles têm uma caneca personalizada bonita. O nosso programa não precisa disso.
O que precisa é que nós tenhamos uma boa conversa com o nosso pessoal, que nós tenhamos uma qualidade de som, de imagem como está sendo. Isto é o que nós prezamos no nosso programa. Em São Paulo, a Polícia Militar não fará mais escolta de presos. Você ficará por conta dos agentes penais. Eles estão sendo treinados para esse serviço. E será só com a incumbência da administração penitenciária. Por enquanto, só em São Paulo. Eu acredito que com a criminalidade, eu acredito que será uma tarefa muito árdua ao serviço penitenciário, porque os marginais estão muito bem armados, as quadrilhas são imensas, então vai ser uma parada muito dura para esse serviço penitenciário. Um pouco da guerra, porque nós falamos que é locais do Brasil e do mundo. A Polônia e a Hungria proíbem os grãos, a aquisição dos grãos que vêm da Ucrânia. E vejam só, embora que a Polônia é a que mais recebe refugiados da guerra da Ucrânia, mas é que os países cuidam a sua economia. Então, como eles produzem grãos, e os grãos da Ucrânia podem prejudicar a sua agricultura ou seus produtores, então com isso a Hungria já é um pouco mais distante, mas a Polônia é do lado e recebendo vários refugiados, então é uma maneira deles cuidarem da sua economia, é o que todos os países falam. Também para veicular a propaganda dos 100 dias do presidente Lula, 5 emissoras de TV receberam mais de 5 milhões. Assim é muito fácil que tenha propagandas, inclusive do SBT, o Ratinho, que sempre combateu o presidente Lula, diz que está de vento em popa, tudo. Talvez o Datena sim, esse apoia o governo Lula, que nós vemos ele fazer com muita vontade a propaganda, mas o Ratinho com uma maneira muito indisposta, como nós vimos, mas é tudo pela emissora, pelos valores, e são pessoas que, se for preciso, vendem a sua dignidade. Então, só ver propaganda da gestão dos 100 dias do presidente Lula chega a nos dar uma dor no coração. Também, para terminar, já estamos chegando às 22 horas, um pedido de investigação liderado pelo deputado Pedro Lupion, da Frente Parlamentar da Agropecuária, e também pede a prisão preventiva contra o líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, do MST, o João Pedro Stedley, que não cansa de dizer que é necessário que hajam invasões. Mas com isso, tudo que é bom tem fim. E o fim hoje é com muita tristeza até de não darmos continuidade ao nosso papo. Mas fico contentíssimo que tenhamos tido essa grande audiência. Cada vez melhor o nosso programa. Mas não esqueça, para que nós tenhamos sempre essa qualidade e essa vontade e essa ênfase de estarmos com a nossa live no canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Fernando Severo, vocês têm que estar conosco, tem que seja só para dar um alô, não para mim, para os nossos amigos. Então é por isso que eu conto com vocês, que lá no próximo dia 19, que é quarta-feira, dia do sofá, estejam aqui conosco. Então o nosso encontro é na quarta-feira, 21 horas. Fiquem com Deus e com certeza Ele estará com vocês. Até lá é o nosso encontro. Pauta Livre que se despede da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí.